Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alexandro Silva falando diretamente de Vitória da Conquista. Que maravilha! Você que faz parte do projeto, vem orar, né? Na condução aí do pastor Irimar, do pastor Jones, irmãos preciosos que têm orado perseverantemente. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus possa conduzir a sua vida cada dia mais. Nesse momento, meus irmãos, eu quero meditar com você num texto bíblico muito conhecido nosso, o Salmo 121. As Escrituras dizem assim: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias assim. Dias em que nós não confiamos muitas vezes nas autoridades que estão nos governando. Nós ficamos em dúvida se as instituições, de fato, elas estão agindo corretamente. Nós estamos vivendo dias de incertezas. E não era diferente no momento em que esse salmo foi escrito, foi inspirado. O povo de Deus se conduzia à casa do Senhor com toda a convicção de que ali encontrariam a presença de Deus, encontrariam a palavra de Deus. E no meio do caminho, meus irmãos, era difícil, né? Os acessos não eram tão fáceis, não haviam estradas tão seguras. Era muito comum no meio do caminho o viajante encontrar obstáculos, não só geográfico, mas também problemas de ordem social. Quando nós vemos Jesus contar sobre o samaritano no caminho, indo para o templo, né, voltando da adoração, ali a gente vê um homem sendo espancado no meio do caminho. Jesus está falando de algo que era comum acontecer, porque a segurança não era garantida para todos. E nós não estamos vivendo dias diferentes. E a palavra do Senhor traz uma esperança para os nossos corações. A palavra de Deus aqui, o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Montes na Bíblia, em muitas ocasiões, dizem respeito a autoridades constituídas, né? Elevo os meus olhos para os montes de fato de Jerusalém. Jerusalém, cidade cercada de montes, mas o povo normalmente depositava a sua confiança naqueles montes, né? Porque uma cidade cercada de montes é uma cidade forte, há uma fortaleza, o inimigo não tem tanta facilidade devido aos acidentes geomorfológicos ali. A gente sabe que isso dava uma certa segurança à cidade. Eleva os meus olhos para os montes, será que vem do lugar onde moro? O meu socorro será que vem das autoridades constituídas? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias assim, em que nós podemos de alguma forma depositar nos montes a nossa tranquilidade, mas nós estamos no projeto Vem Orar, nós temos orado justamente
porque a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. O salmista declara muito bem isso. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do monte, não vem das autoridades constituídas, não vem da minha posição geográfica, não é o meu bairro por ser um bairro seguro, planejado, que tem as estruturas sociais devidas, não é da vigilância que é feita por aqueles que exercem o ato, né, de polícia. Não, meus amados irmãos, o salmista, ele declara em alto e bom som no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos irmãos, o salmista aqui, ele sabe quem é Deus. Quando ele se reporta a Deus como Senhor, ele está dizendo que ele é aquele que está acima dos montes, ele é aquele que está acima das autoridades, ele é o Senhor dos senhores, ele reina e governa absolutamente. Quando ele diz que fez os céus e a terra, ele está declarando quem é esse Senhor. Não é qualquer Senhor, não é uma autoridade humana, não é um grande imperador. Não, meus irmãos, esse Senhor é qualificado aqui na medida que o salmista diz que esse Senhor também é o Criador. Ele foi quem fez o céu e a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o poder criativo de Deus, a capacidade extraordinária de Deus, por exemplo, quando olhamos para o Sol, que tem uma potência, uma grandiosidade de energia tamanha, meus irmãos, que é até mesmo incalculável. A força que existe, a energia que existe vinda desse luminar. Agora perceba, meus irmãos, as mãos poderosas de Deus, o poder da sua palavra, quando ele disse haja luz. O Deus que a Bíblia revela é o Deus que criou os céus, criou o sol, inclusive. Se você quiser medir o poder do sol, eu sugiro a você que faça um teste ao meio-dia, olhe para o sol por 5 segundos e tente. Você vai perceber, e aí eu estou só sugerindo, não faça isso, mas você vai perceber o quanto poder há nas mãos poderosas do Senhor. Aqui o salmista está dizendo: eu vou depositar minha confiança no Criador, porque somente o Criador pode sujeitar a criatura. A criação está submissa ao Criador. O salmista sabe do que ele está dizendo aqui, meus irmãos, e a nossa confiança precisa estar de fato no Senhor que fez os céus, que fez a terra. A grandeza da criação, quando nós olhamos a beleza da criação, quando olhamos a diversidade de todas as espécies dos animais, há uma diversidade maravilhosa. Quando olhamos para os peixes do mar, quanta diversidade, quanta abundância da maior espécie de uma baleia, até mesmo uma pequena, uma pititinga, um peixe minúsculo. Meus irmãos, nós percebemos a beleza quando olhamos para a diversidade da criação. Agora veja quanto poder de Deus há nisso. Então eu quero encorajar você a não ficar olhando para os montes, a não ficar olhando para as autoridades constituídas, a não ficar olhando para o seu lugar geográfico e a olhar sim para o poder de Deus. Que o Senhor, ó Pai, abençoe o teu servo, a tua serva, na manhã deste domingo, ao ouvir esta reflexão, que tu possas, ó Deus,
encorajar, fortalecer, sustentar o teu filho, porque de fato, Senhor, os nossos olhos estão fitos no Senhor, que socorre a nossa alma. Que Deus te abençoe e te guarde em nome e para a glória de Jesus. Amém. Um grande abraço.